Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Hoje a gente vai ter um papo sério sobre o Brasil, sobre, na verdade, quem de fato manda no Brasil e como que eles querem determinar o seu modo de viver e até mesmo controlar o que é verdade e o que não é verdade. A gente vai entender um pouco como essa distopia já é verdade, já é realidade. E eu vou te mostrar um pouco dos bastidores e da diferença entre o Brasil dos donos do poder e o Brasil real. O Brasil, o que pensa o brasileiro e o que querem aqueles que estão fazendo acordos por trás das nossas costas. Você vai ver e vai ouvir aqui hoje, você não vai ouvir em lugar nenhum. Por isso eu peço a você que sente o dedo no like e manda essa live para todos os amigos e principalmente, sempre peço, principalmente para os inimigos, porque afinal esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo.
Esse negócio do like é importante, gente, porque e muita gente que está assistindo o programa sequer está inscrito no canal. O like é impressionante. Quando eu peço para vocês darem like, vocês perdem um segundinho clicando no like, a audiência aumenta 20%, 30% por causa do algoritmo do YouTube. É uma coisa impressionante. Então, ajuda bastante. O que eu vou explicar hoje aqui é um programa mais denso hoje, um programa que vai exigir um pouco mais de nuance, a percepção intelectual de vocês. Vai ser meio chocante para alguns, porque vai ser mais ou menos como se você entrasse na cozinha daquele restaurante chinês que você come, né? E você está acostumado a comer no restaurante chinês, e aí de repente você olha e vê o cozinheiro expulsando um bando de pombo, falando assim, show flango, show flango, e você pede frango lá o tempo inteiro. Você vai ver os bastidores, você vai ver a cozinha, né? Agora, como é que você faz para escapar dessa podridão, dessa nojeira? Primeira coisa disso é que você precisa manter a sua liberdade e a sua privacidade na internet. E a única forma de você fazer isso é através de um VPN. E eu recomendo fortemente para todos há muito tempo o Proton VPN, patrocinador aqui do canal. Ele é extremamente fácil de usar. Tem para Windows, tem para Mac, você simplesmente instala, tem para iPhone, tem para Android, você instala no celular, faz o cadastro, é rapidinho, é barato, custa no plano de 24 meses $4,49 por mês, no plano de 12 meses $4,99 por mês, extremamente seguro, as leis que regem a segurança são da Suíça, o código é aberto, não tem nenhum registro dos sites que você acessa na internet, então você fica protegido da polícia virtual, da polícia que quer determinar o que você pode assistir. É muito barato, eu recomendo sempre o pago, mas se você olhar aqui, ó, tem esse espaço pequenininho aqui, ó, cadastre-se gratuitamente. E aqui você pode escolher, ó, se você quer o Proton VPN Free ou o Proton VPN Plus. O link está na descrição. Se você usar esse link na descrição, você me ajuda. E tem um monte de gente, eu sempre vejo aqui as pessoas no chat dizendo eu estou usando VPN, eu sempre peço que as pessoas falem para que as pessoas entendam como um contingente cada vez maior de pessoas está usando VPN. Aqui, ó, o Santiago disse, ó, já tenho Proton VPN graças a você, Paulo. Tem um aqui que está dizendo comprando, Rosemary dizendo usei o link da descrição, e aqui, ó, eu uso. Um monte de gente, Napa Valley, Califórnia, que é VPN, muita gente usando VPN, e cada vez mais as pessoas estão usando VPN e recuperando o controle da sua própria internet. O link está na descrição para você também poder recuperar o controle da sua internet. E eu vou abrir o programa de hoje com uma notícia que é uma notícia que pode parecer meio sugêneres para vocês, e vocês vão olhar nesse momento que a gente está vivendo de Brasil, ela pode ter passado despercebida por vocês, e é uma notícia que está publicada no meu Paulo Figueiredo Show, né, no site do Paulo Figueiredo Show, onde a gente tem as notícias, as principais notícias. Eu uso muito o site, inclusive, para dar evidência para notícias que não aparecem e que não tem muito destaque na velha mídia. E uma delas é essa aqui, a notícia do Estadão. O Estadão levantou nesses últimos dias, o Estadão levantou 160 milhões de reais entre emissões de dívida e um aporte da família Mesquita que foi absolutamente desprezível. Em uma operação desenhada para fortalecer um dos mais influentes jornais do Brasil, conhecido por fazer contraponto ao governo de esquerda e direita. Baboseira, porque o Estadão realmente dá uma no cravo e uma na ferradura, mas foi um jornal que não tem nenhum colunista de direita praticamente, eu não consigo me lembrar de nenhum. É um jornal que foi patrocinador e concordou com a censura do Alexandre, e depois viu que a coisa saiu um pouco de controle e tentou manter um safe face. Jornal extremamente antibolsonarista, como a gente pode dizer. Mas o que é interessante, se você for ler a notícia, é que eles levantaram uma debênture. O que é uma debênture, gente? Sem falar aqui coisa complicada. Debênture é quando uma empresa ela emite uma dívida. Ela diz assim, olha, vocês me emprestem dinheiro
e eu vou pagar para vocês diante dessas determinadas condições. Em vez dela ir no banco, ela oferece essa dívida para as pessoas do mercado. E o Estadão fez uma debênture de 10 anos, só que é uma debênture mais teteia do planeta, porque ela é uma debênture de 10 anos que paga só resultado da distribuição de lucro da empresa. Então, e também fez uma dívida que foi levantada com o título perpétuo de ações. O que é isso? O que na prática significa isso em bom português para as pessoas entenderem? Significa que o Estadão fez uma vaquinha online, uma vaquinha de oligarcas. Ele fez um GoFundMe, ele fez passou o chapéu entre oligarcas e empresários ricos para salvar um jornal que está morrendo. E eu quero conectar, obviamente, essa notícia com outras coisas para vocês. Eu quero conectar, vou ter que voltar um pouquinho na história, porque é uma coisa que eu explico em mais detalhes no meu curso O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos. Aliás, eu quero agradecer imensamente aqui os 800 novos alunos do curso. Assim, as turmas se encerraram no sábado, dá as boas-vindas para os 800 novos alunos, uma turma grande. E agradecer aqui, mas no curso O Fim da América e no curso A Morte do Jornalismo eu explico um pouco melhor essa história. Mas você deve lembrar de um tempo não muito longínquo, onde os grandes magnatas do mundo eram muitas vezes oriundos justamente dos grupos de mídia, né? Aquele arquétipo do Citizen Kane, né? O cidadão Kane. Nos Estados Unidos a gente tem os Oak Family, né, Oak Brothers, que fundaram o The New York Times, ou Ted Turner, fundador da CNN, os Graham, que fundaram o Washington Post, o Rupert Murdoch, né, que é o fundador da News Corp e da Fox News, consequentemente. Enfim, no Brasil mesmo a gente teve, claro, Chateau, lembra do Chateau, o rei do Brasil, Chateaubriand, Assis Chateaubriand, uma figura absolutamente abjeta. Depois, a família Marinho, Roberto Marinho, da Globo, os Bloch, da Manchete, os Tivita, da Veja, os Frias, na Folha de São Paulo, e, claro, nós tivemos os Mesquita, que família dos fundadores do Estadão, ancestrais aí do meu querido Fernão Lara Mesquita. E todos esses caras eram verdadeiros magnatas, porque veículo de mídia dava muito dinheiro. Deu muito dinheiro durante todo o século XX. E como é que o jornal ganhava dinheiro? O jornal ganhava dinheiro de 3 formas. Ele vendia o jornal, e com isso ganhava dinheiro vendendo o jornal. Até na época da Penny Press, que o jornal era praticamente de graça para as pessoas poderem comprar no volume, mas o jornal depois passou para um modelo onde ele era vendido por um valor que dava lucro. Depois você tinha um anúncio que era extremamente caro. Eu me lembro estou falando aí nos meus tempos de mercado imobiliário, de ter pago 100 mil reais em página do Globo, 100 mil reais dos valores de 15 anos atrás. Seria, se fosse atualizar pela inflação, hoje devia estar uns 200 quase, né? Para você botar uma página no Globo, e era disputadíssimo, você tinha que correr para botar uma página no Globo. E você tinha, claro, os classificados. Os classificados também eram uma extrema fonte de receita. E os jornais faziam isso num sistema de livre mercado. Os melhores jornais traziam os melhores conteúdos, tinham os melhores colunistas, né? Eu me lembro do meu pai ansioso para receber o jornal O Globo de domingo para ler a coluna do Roberto Campos. Né? A gente tinha uma época onde a gente abria o jornal e ouvia a opinião do Roberto Campos. E outras figuras fantásticas. O próprio professor Olavo de Carvalho foi colunista do Globo numa época um pouco mais recente. Né? E com isso, os jornais tinham a maior audiência, a maior credibilidade, e com isso a maior circulação, e aí tinha um anúncio mais caro, e eles ganhavam mais dinheiro. Então, gerações de sucessores dessas famílias viveram de forma absolutamente nababesca, com esse modelo. E essas pessoas passaram a fazer parte das elites, das verdadeiras elites sociais.
e passaram a fazer parte do Beautiful People, e frequentar e serem extremamente poderosos e ficarem extremamente aconchegados com a turma do poder. Só que no meio tempo, enquanto esses oligarcas estavam lá multimilionários ou bilionários de forma meritosa, por terem prestado um serviço que a população reconheceu, vieram as tais disrupturas tecnológicas. Então, houve uma mudança grande na forma como as pessoas passaram a consumir conteúdo. E alguns diriam, eu estou entre esses alguns, que houve uma democratização. Essa palavra é uma palavra que as pessoas adoram usar, né? Então, mas eu acho que ela cabe nesse caso, uma democratização, de forma que se tornou mais fácil o acesso do público às coisas que as pessoas tinham nos jornais. Então, por exemplo, em vez de você hoje precisar de um classificado para procurar um emprego, para vender uma moto, etc., você passou a ter os eBays da vida, os Mercado Livre, você passou a ter os sites, as próprias redes sociais, onde você posta vendo uma moto, vendo isso, vendo aquilo, os sites de busca de emprego. Isso tornou muito mais fácil para as pessoas, né? Melhor para quem está procurando e melhor para quem está vendendo. E o Google, por exemplo, matou o Google e depois a Meta e aí por diante, eles mataram a forma do anúncio como existia, onde você começou a poder ter anúncios muito mais segmentados e pagar por cliques na forma de leilão. Então, o classificado morreu e morreu também a forma do anúncio da forma que era. E aí veio a rede social e a própria internet, os sites de internet, que mataram aquele antigo furo de reportagem. O jornal, lembra? Quem dava o furo ficava o dia inteiro com aquela notícia na frente de todo mundo. Então, só quem sabia era aquilo que saía. A própria CNN, as redes de notícias já deram uma matada nisso, mas, poxa, a revista Veja publicou uma reportagem única. 2 horas depois, eu estou aqui no Paulo Figueiredo Show, me aproveitando, digamos assim, do trabalho investigativo que o jornal fez. Então, isso passou a perder completamente a relevância e as pessoas pararam também, perderam o hábito de ficar carregando papel e lendo o jornal. Então, recentemente, os jornais impressos praticamente acabaram. Os jornais que outrora tinham 500 mil de cópias, né? Folha chegou a ter 500 mil de edições circulando, né? Hoje você olha a Folha de São Paulo, Estadão, etc. Esses jornais têm entre 30 e 50 mil jornais impressos de circulação, ou seja, 30 e 50 mil, se numa população de 220 milhões de pessoas, significa que não existe ninguém lê essa merda, acabou. É um negócio que simplesmente acabou. Então, uma coisa parecida aconteceu com os veículos de televisão, e é por isso que a gente vê tanto problema na Globo. A Globo vai falir, a Globo está com um problema financeiro, etc, etc. E outros canais também passando por problemas, né? Nos Estados Unidos você tem fenômenos parecidos, muitos jornais e grupos de mídia em condições financeiras ruins. É claro que isso não está ruim para todo mundo, né? Muita gente se adaptou à nova realidade, tanto da esquerda quanto da direita. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, para falar da direita, o veículo para o qual eu trabalho nos Estados Unidos, que é o jornal The Epoch Times, algumas pessoas aqui não sabem que eu sou colunista da The Epoch Times nos Estados Unidos, e o The Epoch Times, as pessoas também não sabem que o Epoch Times é o 4º jornal do país em número de assinaturas. Então, é um grupo que foi fundado há pouco tempo por refugiados chineses e que já tem mais de R$1 bilhão de receita. Você tem o Daily Wire, que inspirou o Fio Diário, de onde nós estamos aqui transmitindo o Paulo Figueiredo Show. Um abraço aí para o Marco Antônio. O Daily Wire, e aliás, assinem o Fio Diário, está aqui o link na descrição. O Daily Wire é um veículo que é recém-fundado, tem talvez aí 5, 6 anos, talvez um pouquinho mais, e já está com um faturamento de mais de R$1,5 bilhão de reais. Então, muito dinheiro. Você tem no Brasil o exemplo muito bem sucedido da Revista Oeste, com uma audiência gigantesca. A Jovem Pan tinha rapidamente se tornado líder de audiência, com um faturamento expressivo, ultrapassado a Globo News, estava conseguindo anunciante, até que veio o Sleeping Giant para fazer o cancelamento, mas estava com anunciante, estava com uma receita considerável, monetização, etc. Então, não é todo mundo que vai mal na mídia.
né? Eu estou aqui nesse momento, aliás, falando nisso, à frente da própria Jovem Pan no YouTube, nas múltiplas plataformas que eu transmito, né? Nós estamos aqui com uma audiência maior do que eles. Então, acho saber por que o Instagram está com problema. Bom, isso não vem ao caso. O fato é que, se não fosse os bloqueios do Alexandre, eu deveria estar muito bem financeiramente, inclusive, né? Porque o meu número de assinantes e apoiadores vem crescendo. Mas então, o que há com os jornais? Né? Por que as circulações caem e as assinaturas dos jornais não decolam? A resposta para isso é muito, muito óbvia. Porque todos os jornais disputam a mesma audiência. Então você tem 70% do Brasil com ideias conservadoras, e a gente aqui no programa de hoje vai falar bastante sobre esses números. Eu vou apresentar números para vocês de um levantamento do IBEST que mostra o que o Brasil pensa sobre aborto, sobre redução da maioridade penal, o que o brasileiro está achando do governo Lula, etc. Mas nenhuma dessas ideias da maioria da população é replicada nos grandes jornais. Então, 30% do país são disputados por 30 veículos de mídia, 50 veículos de mídia. Então, qual é a diferença? Eu não leio o Estadão, porque eu acho o Estadão uma porcaria. Você que está me assistindo aqui no Paulo Figueiredo Show, que agora acabou de virar líder de audiência, estamos passando a CNN Brasil, graças ao seu like. Você também não lê a Folha, você também não lê o Globo, você também não lê, sei lá o que tem mais jornal. Então, você vai ler a Gazeta do Povo, vai ler a Revista Oeste, mas vai se desconectando da mídia tradicional e vai preferindo assistir o Paulo Figueiredo Show, entrar no site do Paulo Figueiredo Show e ler as notícias por lá. Mas uma parte dessa responsabilidade é dos próprios jornais, porque eles não buscam quem traz a audiência. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está falando do Estadão. Como pode o Estadão não ter mais colunistas de direita? Ou, eu vou além, como pode o Estadão ter perdido uma pessoa do quilate da Ana Paula Henkel, que hoje tem o programa mais assistido de política do Brasil na internet. Tá lá no Oeste Sem Filtro. Então, se você olha e fala assim, poxa, essa pessoa que está no Oeste Sem Filtro, antes a Ana Paula, extremamente bem sucedida nos Pingos nos Is. Você tem que olhar para a Ana Paula Henkel e falar assim, pô, essa mulher é um fenômeno, a audiência adora ela, vamos contratá-la. Mas não. O Estadão consegue, não há disputa entre eles, o Estadão consegue perder a Ana Paula como colunista. Ou o Globo perde o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino foi colunista do Globo há muito tempo. Vocês lembram a Veja, o sucesso que a Veja teve naquele momento onde ela tinha, tudo bem, pessoas que hoje a gente não sabe que não são de direita, mas que falavam com o público de direita, né? Lembra do Reinaldo Azevedo, da Joyce Hasselman, do Felipe Moura Brasil? Eu sei que isso não são exemplos muito felizes para a gente, mas são exemplos de pessoas que falavam com o público de direita, o próprio Constantino, o que houve, o Leandro Narlock, o desmonte que aconteceu com a Veja, né, que foi meio que um embrião de vários bons nomes e alguns outros nomes não tão bons. Né? Por que eu escrevo num jornal nos Estados Unidos, mas não escrevo em nenhum jornal do Brasil? Né? Eu tenho um programa que lidera a audiência no meu horário. Então, como é que pode? Nesse momento, a gente está com 1.500 pessoas a mais do que a Jovem Pan e disputando aí cabeça com a CNN. E só estamos disputando porque você esqueceu de dar o like no vídeo, porque senão a gente estava na frente. Então, a resposta para isso é que os jornais não são mais feitos para nos informar. Nós não somos mais os clientes do Estadão. Então, quem é o cliente do Estadão? Tcharam! Olha quem é o cliente. Tudo isso é para te dizer isso. Olha quem é o cliente do Estadão. O cliente do Estadão são esses caras que dão 160 milhões de reais para levantar o jornal. Os clientes do Estadão e de todos os outros veículos de imprensa é o establishment, é o sistema, é o mecanismo, são os donos do poder, é o que você quiser chamar.
E foi exatamente por isso que eu disse a Thaís Oyama, dentro da Jovem Pan, na época do 3 em 1, logo que eu estava começando na Jovem Pan, eu disse a frase que marcou a muita gente, quando eu disse o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política, virou um braço de manutenção do poder. É um instrumento de manutenção do poder de um establishment, que é de esquerda, é claro que é de esquerda. Vamos ver quem comprou. Não diz. Vamos ver quem comprou as debêntures do Estadão. Duvido que tenha algum empresário de direita. Duvido, eu tô dizendo para vocês, pô. E alguém tem que contar para vocês o que está acontecendo. Porque você deve achar estranhíssimo. Pô, peraí. Por que esses caras estão afundando e eles não procuram os caras que dão audiência? Tem alguma coisa de estranha. E eu tô te dizendo. Porque estes oligarcas bancam essa estrutura de poder. E agora eu vou te explicar como que funciona essa manutenção do poder. E em vez de eu te mostrar falando ou mostrando alguma notícia, eu acho que a gente pode ver ao vivo e a cores como é feita essa manutenção do poder. Cadê o vídeo? Por exemplo, no último domingo houve uma fake news de que 8 ou 9 pessoas tinham perdido a vida na UTI do hospital e rapidamente se espalhou que a causa disso foi um pedido de socorro não atendido pelo Exército. Morreram 9 pacientes. Pimenta, meu irmão, situação dramática, Canoas, Pimenta. Estamos no hospital agora. Canoas, ouvindo essa informação que deu um colapso na UTI agora de manhã. Colapso na UTI, a água entrou, problema de energia, nós tentamos manter os pacientes, não conseguimos. Os caminhões do Exército vieram para cá. Só que acontece, ministro Pimenta e ministro Aldo, eles foram para um lado, ao invés de fazer o que estava previsto, fizeram outra coisa, e foram embora. Isso, batendo cabeça. E os comandos militares do Sul, se eu falo uma coisa, eles não fazem. Infelizmente, nós perdemos os pacientes da UTI, essa demora. Eu não sei o que dizer mais para ele, Pimenta, eu estou desesperado. Eu não sei o número de óbitos que pode ter, tá? É possível, ministro Barroso, apesar da nojeira da fake news, esse tipo de gente, mais dia menos dia. Seja um voluntário da informação, um voluntário digital da informação. Ser banidos da política brasileira. E vocês podem reparar que eu evito eu evito entrar muito nessa questão do Rio Grande do Sul, porque eu tenho enorme dificuldade de tratar tragédias dentro do debate político. O aspecto que me interessa, e eu já falei aqui várias vezes que existe, eu não sou daqueles que falam que não existe fake news. Né? Existe notícia falsa. A dificuldade é você escolher quem é o ministro da verdade que vai determinar quais são as notícias verdadeiras. E é exatamente para isso que precisa existir essa imprensa. É exatamente para isso que precisa existir essa imprensa. É a imprensa que existe para dar a versão oficial dos fatos. E aí, em seguida, eles recebem o selo de aprovação dos checadores de fatos, que muitas vezes são organizações subordinadas aos próprios veículos de mídia, mas financiados por oligarcas, muitas vezes oligarcas internacionais, bilionários globalistas como Jorge Soros, como Pierre Omidyar, como Bill Gates, etc. Eu explico também em detalhes o que é rede internacional de checadores de fatos, o que é o Poynter Institute. Então você tem uma estrutura muito clara. Você tem um órgão que cria a notícia oficial com aparência de independência, porque é muito melhor que o Ministério da Verdade do 1984, porque não é um órgão público, ele é um órgão privado. Então ele dá aparência de isenção. É uma versão muito superior ao Pravda. Dá uma aparência de isenção, dá uma aparência de legalidade ao que está acontecendo. E aí você tem uma organização independente, que não é a mesma organização com dinheiro também de grupos de esquerda, que vai lá e carimba as notícias que são consideradas as checadas. E a partir daí, qualquer versão que destoe da versão oficial, ela pode ser tratada como fake news.
E a partir daí, quando ela é tratada como fake news, ela é, em primeiro lugar, enterrada pelos algoritmos das redes sociais, como já vem sendo enterrada há muitos anos. Quando eu falo que a gente está disputando e liderando a audiência, nós estamos liderando a audiência disputando em condições desiguais. Não há mais dúvidas de que as redes sociais escondem no algoritmo a gente, os conservadores. Isso quando eles não banem o que viola a rede internacional de checadores de fato. E eu digo, de novo, tem um capítulo inteiro no meu curso só sobre isso. Eu mostro como que as mídias sociais usam as notícias de agências de checadoras de fato, que dão um selo para os veículos moribundos de imprensa, para dizer o que pode ou não. E dependendo do que for, você acaba sendo banido. Como ficou muito comum a partir de 2018, né? E foi muito mais severo do que durante aquele momento, em 2020, 2021, que tinha um certo vírus se espalhando pelo mundo, ou durante o processo eleitoral dos Estados Unidos de 2020 e do Brasil de 2022, onde acontece ainda o pior. Porque eu falei que depois que a notícia é veiculada e certificada pela agência de checadores de fato, ela passa a ser enterrada pelo algoritmo, banida das redes sociais, ou pior, criminalizada, que é o que o Alexandre fez e o que o Lula vem tentando fazer. E com isso, você tem um mecanismo absolutamente perfeito para a manutenção do poder e da agenda ideológica das pessoas que estão no poder. E é fantástico, porque até a esquerda lulista tem que comer um pouco na mão dos caras. E é por isso que chegar ao poder é muito diferente e tomar o poder é muito diferente de ganhar a eleição. Porque essa estrutura estava funcionando mesmo durante o governo Bolsonaro. Ela não depende do seu voto. O seu voto é absolutamente irrelevante nesse processo. O que é relevante? O que é fundamental nessa engrenagem? Os veículos de velha mídia. Esses são essenciais. E eles não conseguem mais falar com o público, mas conseguem impor as ideias de um grupo e agendar as discussões. Eu já expliquei aqui várias vezes o que é a hipótese do agendamento, a teoria do agendamento, o agenda setting, que é o fato de que os jornais determinam, a velha mídia ainda determina, em certo sentido, perdeu o monopólio disso, mas ainda determina em certo sentido o que as pessoas vão discutir e qual a importância que elas vão dar para determinados temas. Então, uma notícia como essa aqui praticamente não saiu nos jornais, porque não é importante. O que eu estou fazendo aqui? Jogando para a nossa discussão. Então, você tem a Maju Coutinho, vai lá e ela dá uma notícia, ela fala para usar o serviço de verificação de fato do Globo, e qualquer coisa fora disso é fake. Em alguns lugares do mundo, como potencialmente, como o Brasil, isso é potencialmente crime. Então só tem um problema nessa conta. Ninguém quer assistir essas porcarias. Eu sempre falo. Tem pouco mais de 13.500 pessoas nos assistindo aqui nas nossas múltiplas plataformas. Se você clicar no like, rapidamente a gente vai chegar a 15 mil. Eu digo o seguinte. Fala para uma emissora, e enquanto isso a CNN está com 11.100 e a Jovem Pan com 9.000. A Jovem Pan está até com audiência boa para o padrão deles hoje. Tem dias que a gente está maior que a soma dos dois veículos. Eu falo o seguinte, fala para Maju Coutinho abrir uma live. Fala para ela fazer um programa 2 vezes por semana na internet. Quantas pessoas vão assistir? Para Vera Magalhães. Eu sempre conto, a Vera Magalhães tinha um programa chamava Política ao Cubo, que se reuniam a Vera Magalhães, do Globo, e do TV Cultura, e sei lá o quê, o Eunuco Invertebrado, que na época estava na CNN Brasil, e o Carlos Andreasa, que estava na Band News. Uma figura até de quem eu tenho um apreço pessoal. E eles se reuniam
E você olhava o número de visualizações, passavam 20 dias, tinha 3 mil visualizações, não ao vivo. 3 mil pessoas vendo. Então, as pessoas, o resultado, ninguém quer ver esses caras. Esses caras são absolutamente irrelevantes. O energúmeno, por exemplo, tem que recorrer a alguma coisa para tentar ficar relevante. Porque as pessoas querem ver notícias de fato e querem ver opiniões e ideias representadas. E é por isso que elas correm para as redes sociais, mesmo sem a qualidade de produção. Até vou aumentar aqui, investir na qualidade de produção do Paulo Figueiredo Show. Espero agora que na próxima temporada a gente tenha 2 câmeras, um produtor para colocar os vídeos aqui, em vez de eu tocar o programa inteiro. Mas qual é a solução para esses caras? Qual é a solução para esse problema das pessoas recorrerem ao Paulo Figueiredo e etc? A solução dos caras é fechar as redes sociais. E é por isso, ou pelo menos fechar as redes sociais para as pessoas que competem com elas. Você imagina, você tem um produto tão bosta, você vende sorvete de cocô, tá? E ninguém quer comprar sorvete de cocô. Aí o que você faz? Você fecha todas as sorveterias e só tem sorvete de cocô. Nem assim as pessoas vão comprar, mas pelo menos você passa a ter alguma chance. A mídia hoje é o vendedor de sorvete de cocô. E a prova de que eles estão fechando as redes sociais para um determinado grupo de opinião é que a gente vive num país onde, segundo as últimas pesquisas, botei aqui no último Paulo Figueiredo Show, 6 entre cada 10 brasileiros têm medo de manifestar as opiniões deles nas redes sociais. Ou seja, está funcionando. O PL 2630, o PL da censura, o PL que o Alexandre quis tanto aprovar, ou as regulações do TSE aprovadas na canetada ditatorial do Alexandre, para regular as redes sociais, eles são para isso. Agora, esse é um lado da equação, porque alguém ainda precisa pagar essa conta. Alguém precisa sustentar esses veículos que ninguém mais quer. Alguém precisa sustentar os vendedores de cocô. E uma das alternativas é a verba pública. Como o Lula tem feito de forma intensa. A gente viu aí 200 milhões, faz dinheiro para a Globo, para todo mundo. Mesmo com audiência decadente, o governo Lula estoura o gasto para a Globo, porque onde ele está se abraçando, a popularidade do governo Lula está desabando. E a gente vai ver sobre isso ainda no programa de hoje. Mas ainda assim não é o suficiente. A outra alternativa é a ajuda governamental, tanto através dos projetos, como eu falei, o 2630, como o PL da Globo, que fazem o quê? Colocam o Estado e as redes sociais, que estão nadando em dinheiro. Por que as redes sociais estão nadando em dinheiro? Porque os melhores, modéstia à parte, estão aqui na internet gerando conteúdo para eles praticamente de graça. E aí, qual é a ideia do sistema? Opa, esses caras estão com muito dinheiro. Vamos colocar eles para bancarem as mídias moribundas. E foi exatamente isso que o Canadá fez. Hoje, no Canadá, se você coloca um link da internet nas redes sociais, os jornais recebem pelo link. E isso está sustentando vários veículos moribundos da internet. Também levou a muitas redes sociais a fecharem certos recursos. A outra alternativa é que os bilionários, que têm dinheiro para torrar com isso, e ao mesmo tempo, quando fazem isso, o jornal se torna escravo desses caras. Quem comprou a debênture do Estadão? Eu gostaria de saber. Será que foi algum banco? Como, por exemplo, os Moreira Salles, que bancam tantas coisas, inclusive a revista Piauí, de extrema esquerda, que faz parte do UOL. Será que uma família dona de banco comprou essa debênture? Aí eu me pergunto, será que o Estadão vai, por exemplo, falar sobre escândalos nesse banco? Ou falar sobre uma reforma do sistema bancário para entrarem mais players no mercado? Eu duvido. Então os caras vão lá, compram a influência e ao mesmo tempo compram a influência e ao mesmo tempo bancam
os veículos que garantem a estrutura que manteve eles no poder. E o pior é que eles fazem isso se achando super virtuosos, tá? Essa virtude que os empresários da direita não têm, de olhar e falar assim, pô, por que ninguém bancou o fio diário ainda, hein? Por que eu não financiei o fio diário? Os caras do agro, ninguém coça o bolso. Os caras da esquerda fazem, os empresários oligarcas de esquerda fazem à vontade. O exemplo foi o que o Jeff Bezos fez, como eu falei, comprando o Washington Post. O jornal estava moribundo, acabando, o Washington Post foi lá e pum. O Carlos Slim, quando o New York Times estava muito mal das pernas, agora o New York Times está melhor. O New York Times foi malandro na estratégia comercial deles. Mas o Carlos Slim, o bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, o mexicano, foi lá e pum, fez um puta aporte no New York Times. E é isso que está acontecendo com o Estadão. O Estadão, que em tese era para ser um jornal liberal, né? O Estadão tem uma história bonita. O Estadão teve lado a lado com o meu bisavô na luta contra o Getúlio Vargas. O Getúlio chegou a expropriar o jornal. História bonita. História abolicionista, história bacana. Mas hoje é um jornal que é antiliberal, porque tem pavor de competir no livre mercado e eles têm que sobreviver através desses bilionários que dão dinheiro a perder de vista e permitem que os jornais continuem exercendo o seu papel na manutenção da estrutura de poder. Só tem um problema. Eu tenho que dizer esse problema. Não vai funcionar. Porque a velocidade com que a internet está mudando, isso aqui, toda essa estrutura aqui, eu tenho um estúdio dentro da minha casa, em breve com 2 câmeras, daqui a pouco tem um produtor no Brasil operando. E se vocês forem olhar, eu fui no estúdio do Dave Rubin, ou fui no estúdio do Patrick Bet-David, os caras aqui nos Estados Unidos estão anos-luz da gente. Claro, tem muito mais recursos, mas são pessoas que estão em casa. O programa mais assistido do mundo hoje é o programa do Joe Rogan. Não tem como vocês segurarem isso. As tecnologias vão se aprimorar, as pessoas vão usar VPN, todo mundo vai usar VPN, as alternativas globais vão surgindo, você está tendo uma revolução hoje, e eu vou mostrar aqui um pedaço disso, que é a dublagem por inteligência artificial. Então você vai poder... para mim até uma dificuldade, porque daqui a pouco eu estou competindo com o Ben Shapiro pela sua audiência, porque você não tem mais barreira da língua. E eu não estou preocupado com isso. Eu me garanto. Já ombreei com os melhores do mundo. Agora, eu digo que os veículos de imprensa do Brasil não vão conseguir competir. Quantidade de pessoas desconectando a TV a cabo, as pessoas que não estão mais lendo o jornal. Eu mesmo tenho um site de notícias espetacular, que não tem propaganda, muito melhor de ler que o Estadão, paulofigueiredoshow.com. Daqui a pouco eu vou melhorar a produção, vou meu estúdio, contratar mais gente, trazer outros geradores de conteúdo. E aí não tem como o Estadão competir, não contra o Paulo Figueiredo só. O Jovem Pan e a CNN não estão conseguindo, mas contra todos nós. O Estadão tem um canal no YouTube, ninguém vê aquela bosta. Então só tem uma alternativa para vocês, donos de jornal. E o único cara que se ligou nisso foi o Tutinha. É que depois ele afinou, porque entrou a opressão estatal para fechar a barraquinha que não vendia sorvete de cocô. Mas o modelo é muito claro. Quem escutar o que o povo tem a dizer, vai ouvir o mercado consumidor, vai entender o que tem demanda. E não adianta esses arranjos feitos de vocês nos bastidores. Ouçam o mercado. E o que é o mercado? O mercado são as pessoas fazendo trocas voluntárias, tomando as decisões que elas consideram melhor para si. Fazem trocas voluntárias de produtos e fazem trocas voluntárias de ideias. E o que diz o mercado? O que pensa o brasileiro? Isso é o nosso próximo assunto. Mas antes, deixa eu dar uma oportunidade para você colocar em prática o que eu estou falando aqui. Porque eu acho que a chance de aparecer alguém com um cheque de 150 milhões, 160 milhões para eu fazer o Paulo Figueiredo Show é muito baixa. Mas, por outro lado, eu produzo conteúdo para vocês que estão me assistindo. Agora sim, líder de audiência com sobros, mais de 16 mil pessoas que estão nos assistindo. Mas, assim como o Estadão, alguém precisa pagar essa conta. No meu caso, a conta é paga integralmente pelos meus apoiadores, que são os meus assinantes. E você tem 2 formas de ser meu apoiador.
Uma delas é sendo um apoiador com um pouco mais de $5 por mês, que eu sempre digo que é menos que uma promoção do Big Mac, e depois eu vi aqui nos Estados Unidos que a promoção do Big Mac aqui está $9,50, então é bem menos do que uma promoção do Big Mac, mas você se torna meu apoiador, e todo mês você vai lá e me dá um quer, e quando eu tiver muitos apoiadores, eu consigo expandir muito as minhas atividades. E eu vou te dar artigos exclusivos, eu quero expandir muito o conteúdo exclusivo. A gente ainda está descobrindo uma forma de fazer isso por vídeo, que é meio difícil, depois que eu perdi a possibilidade de fazer isso pelo Locals, né? Te dou desconto nos meus cursos, meus apoiadores tiveram agora 50% de desconto no Fim da América, e mais do que tudo, você apoia o meu trabalho, você que garante que o Paulo Figueiredo Show continue. E você que está mais bem sucedido, você que está numa situação financeira mais abençoada, próspera, você pode se tornar meu patrono Gold. E com o meu patrono Gold você tem uma série de benefícios. Um deles é o nosso grupo de WhatsApp de patrono Gold, que é o único grupo do qual eu participo. E o outro benefício, por exemplo, é a nossa reunião mensal de Zoom. Então, amanhã, por exemplo, às 5 da tarde, eu vou estar, eu com os meus patronos, sentado numa reunião de Google Meet, onde todos falam comigo. Uma reunião onde todo mundo levanta a mãozinha e vai lá e troca ideia, onde eu recebo de volta. E eles recebem de volta deles mesmos. O grupo dos patronos Gold, são discussões profundas que você não tem em qualquer lugar. Ontem a gente estava num dilema de discussão, eu estava participando, se nós devemos fazer uma reforma do judiciário ou se não adianta, nesse momento, fazer uma reforma do judiciário. É uma discussão complexa, mas são pessoas de alto nível, com opiniões acaloradas e bons debates. Se você, para qualquer um desses, o link está na descrição, e eu agradeço imensamente àqueles que se dispõem a fazer o contraponto àqueles milionários e bilionários do Estadão. Pois bem. Agora vamos falar sobre o que a gente estava falando, era sobre o contraste entre o que o Brasil realmente pensa e os arranjos dos donos do poder, né? Esses arranjos que acontecem para manutenção do status quo. E a gente vai continuar, na verdade, no mesmo tema. Só que a gente vai sair da mídia para os bastidores da política. E para isso, eu vou ter que trazer aqui uma notícia que saiu nos últimos dias, isso aqui já vem para a tela. Uma notícia publicada nos últimos dias pela Malu Gaspar, no Globo. E eu não vou fazer, obviamente, você ler Malu Gaspar, porque eu tenho pena de você. Então, eu reproduzi a notícia aqui no meu site, no Paulo Figueiredo Show. Aliás, todas as notícias, ou quase todas as notícias que importam, não só do Brasil como do mundo, estão lá de graça para você, sem propaganda, sem cadastro. Entra no site www.paulofigueiredoshow.com, salva nos seus favoritos e entra lá todo dia para se atualizar o que está acontecendo. Se você se cadastrar no final do dia, você vai receber um e-mail das notícias mais lidas do dia. É bom para quem não tem tempo de se atualizar, enfim. Mas a notícia da Malu Gaspar, vamos ler aqui com vocês. O Globo, articulação que convenceu Alexandre de Moraes a soltar coronel assessor de Bolsonaro. Essa notícia é absolutamente assim, de cair da bunda, tá? Absolutamente chocante. A manchete é: a articulação convenceu Alexandre de Moraes a soltar coronel assessor de Bolsonaro. E, acima de tudo, eu tenho que dizer para vocês por que a Malu Gaspar importa. Né? Pô, Paulo, você não acredita na imprensa, vai acreditar no que a Malu Gaspar está dizendo no Globo? A Malu Gaspar é muito próxima do Alexandre. Muitas das coisas que eu sabia que iam acontecer nos inquéritos e etc., era lendo as entrelinhas do que era vazado pelo Alexandre, pelo gabinete, ou por quem quer que seja, a Polícia Federal, etc., as pessoas ali que estão no entorno, nos inquéritos presididos e comandados pelo Alexandre. Então ela tem informação. Ela é usada, inclusive, por esses caras para mandar recados públicos. Então você vê aqui, ó, Marcelo Câmara foi preso em fevereiro durante a operação da PF, que mirou suspeitos em envolvimento em trama golpista. Uma articulação de bastidores que durou semanas teve papel fundamental na decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de soltar o coronel Marcelo Câmara, assessor de Jair Bolsonaro, investigado no inquérito sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Atos golpistas, segundo a Malu Gaspar.
Fontes envolvidas nas conversas contaram que o lobby teve participação do governador de São Paulo. Olha, reparem esse parágrafo. Fontes envolvidas nas conversas, então ela está falando de pessoas de dentro que estão vazando informação, e aí não é problema dela. Vazamento de informação não é problema do jornalista. Vazamento de informação é problema do poder público. Contaram que o lobby teve a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do ex-presidente Michel Temer e do comandante do Exército, Tomás Paiva. O que diabos estão fazendo unidos Michel Temer, Tarcísio e Tomás Paiva, meu Deus do céu? O mesmo Tomás Paiva, que eu estou dizendo aqui em exclusividade, que na sexta-feira, digo até o horário, acho que por volta de 2 horas da tarde, estava se encontrando com a jornalista Miriam Leitão. O mesmo Tomás Paiva que recebe o Alexandre na casa dele. O que está acontecendo, gente? Quem são essas pessoas? Que trama é essa? Os três, em momentos diferentes e cada um à sua maneira, procuraram convencer Moraes de que manter a prisão preventiva de Câmara é um exagero e que o ministro precisava começar a, abre aspas, calibrar as suas decisões para diminuir os ataques a ele mesmo e ao Supremo por parte da extrema-direita. Que aí seria eu, seria o Congresso dos Estados Unidos, seria o Elon Musk, seria o Comitê de Direitos Humanos ou o Comitê de Relações Internacionais. Então a temperatura subiu para você, por que em vez de apoiar a pressão para o ministro realmente fazer o que tem que fazer, encerrar os inquéritos, para que ele sofra as consequências jurídicas dos abusos de autoridade que ele cometeu, é a turma que senta no Roda Viva e fala assim: não, sou contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Impeachment não é a solução. Essa é a turma. Nessas conversas, eles argumentavam que o longo período de prisão preventiva sem a condenação e sem denúncia formal dava argumento à narrativa bolsonarista de perseguição. Não é que era uma perseguição política, era que dava argumentos à narrativa. Ora, dá argumentos à narrativa porque essa é a realidade. Só por isso. Só pelo simples fato de ser a verdade. Aí entra o outro. A mesma pessoa que tem interlocutores com... diz que tem interlocutores com Tarcísio. Aqui eu já não tenho certeza. De acordo com interlocutores do Tarcísio, a soltura de Câmara entrou no pacote que envolve a absolvição do senador Jorge Seife no processo do TSE. Em troca, o governador descartou nomear um desafeto de Moraes para comandar a Procuradoria-Geral do Estado e colocou no posto um procurador aprovado pelo ministro. E eu tinha ouvido exatamente essa história já de bastidores. Eu tinha ouvido exatamente a mesma história. Então aqui cometem crime o ministro Alexandre de Moraes e crime o ministro o governador Tarcísio. Ora, por quê? O primeiro faz os seus julgamentos não com base no Código de Processo Penal e no Código Penal, com base em quem é nomeado no gabinete, num cargo no governo de São Paulo. E na própria conveniência pessoal de imagem pública. Ora, isso é flagrantemente criminoso. Mas também e é dito no jornal como se não fosse nada demais. Como se tá tudo bem. Agora, também, o governador de São Paulo, se a notícia for verdadeira, e o governador tem que se explicar aqui, está nomeando o procurador com base em acordo político. Ou seja, a Procuradoria do Estado de São Paulo foi tomada como refém. Que é isso, meu Deus do céu? Não é possível que isso seja dito com o ar de normalidade. Tá tudo certo, um ar de normalidade. Não tem aqui. E eu
Eu já falei aqui, por mais que eu tenha críticas a essa forma como o governador Tarcísio age, eu tenho enormes elogios a ele, a gestão dele, etc, etc. Eu não creio que ele seja má pessoa. Mas não dá para normalizar o não normalizado. Ora, até outro dia, até eu esqueci o nome daquele cara, o comunista lá, o comunista da Globo News, todos são comunistas na Globo News, mas o Otávio Guedes estava dizendo no caso do TSE, onde o Alexandre reteve até agora, não foi absolvido, o senador Jorge Seif, justamente para manter a espada de Damocles na cabeça do cara, né? Segura por um fio de cabelo. O Otávio Guedes disse, não, assim fica aparecendo até que o TSE é um órgão político, um tribunal político. Ah, é mesmo? É? Jura, Otávio Guedes? A Malu Gaspar nem se choca. Para ela, tá tudo certo aqui. Ela diz aqui, o lobby pró-Câmara entrou em ação a partir do momento em que Moraes aceitou marcar uma audiência com o advogado do coronel. Em meados de abril, o gabinete do magistrado marcou um horário para a semana passada. Ou seja, 30 dias depois, no Salão Branco do Supremo. Naquele momento, não tinha acontecido ainda a polêmica pública de Moraes com o dono do X no Twitter em razão de suas decisões, babá. Também não tinha acontecido a viagem dos ministros do Supremo para participar de um evento com a empresa privada em Londres, que teve má repercussão. Nesse meio tempo, houve também o lobby de senadores pela absolvição de Seif. E, claro, houve Congresso dos Estados Unidos, uma pressão que está em curso, um aumento da pressão internacional. Eu vou cometer aqui a inconfidência. Hoje a gente tem reunião na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Posso falar aqui para vocês. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sabe aquela órgão da OEA que ficou anos sem ouvir a gente? No mesmo dia que a gente fez a audiência nos Estados Unidos dentro do Congresso, a audiência terminou às 13h, às 2h a Comissão Interamericana me mandou um e-mail pedindo uma reunião. E quem sabe, nós hoje estaremos lá, vários deputados e senadores, quem sabe nós não consigamos, e Michael Schellenberger vai estar lá também, quem sabe nós não consigamos uma posição, uma mudança de posição da comissão. Mas esse faz parte do aumento da pressão. Depois leiam a notícia aqui no site inteiro, porque vale a pena. Agora, o que me espanta na notícia é que é um crime que devia levar todo mundo em cana, todos os envolvidos, sendo tratado com a maior naturalidade. Ninguém vai ser investigado, não. Um faz a sentença com base na pressão do Elon Musk, a conveniência da nomeação do procurador, e a vida das pessoas é colocada em risco. E essa reforça a ideia que existe um acordo. Agora, esse acordo contempla os presos políticos, os velhinhos presos no 8 de janeiro? Esse acordo contempla o Felipe Martins? Esse acordo contempla todos aqueles que tiveram suas vidas arruinadas? Esse acordo contempla a restituição da liberdade de expressão no Brasil? Esse acordo contempla que que 60% dos brasileiros parem de ter medo de expressar as suas opiniões? Esse acordo contempla que o candidato mais relevante para a maioria dos brasileiros volte a ser elegível? Ou não? Que acordo é esse? Esse acordo contempla justiça àqueles que abusaram das suas autoridades, ou da sua autoridade? Quem endossou esse acordo? É o mesmo grupo que financia Estadão. É o mesmo grupo que se encontra em jantares de gente bonita. Agora, você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show, as mais de 17 mil pessoas estão assistindo o Paulo Figueiredo Show agora. Você que está em casa, responda aqui no chat para mim, por favor. Você endossou esse acordo? E o pior de tudo é que quem possibilita esses acordos, nem sempre eles percebem isso, mas quem possibilita um troço desse é, como diz a própria reportagem, a pressão internacional. Então a gente faz a pressão internacional para esses pilantras irem lá e fazerem acordos que beneficiam a eles apenas.
E eu fico muito feliz que contemple o senador Jorge Seif. Só que a verdade é que o senador Jorge Seif não deveria estar sendo julgado por nada. Estão caçando prova para ver se arruma alguma coisa contra ele. Isso não é acordo, pô. Isso é negociação à lá Bolsonaro, à lá cartinha de pedido de desculpa, que mantém a gente exatamente na mesma merda que a gente tá. Pô. Enquanto isso, os caras param um pouquinho, fazem um pequeno recuo estratégico e depois avançam de novo. E a imprensa, essa turma que financia o Estadão, etc., tá todo mundo procurando uma direita democrática ou um centro democrático, né? Diz aí um certo governador que o Xandão a gente não vence, mas se une a ele. Se une deve ser deixar ele nomear o procurador do Estado, né? O Xandão nomeando o procurador do Estado de São Paulo. Eu não vou achar isso normal. Não vou conseguir achar isso normal. E a mídia, essa que deu uma mudada de tom e está procurando uma composição, a mídia que é financiada por esses que compram debênture do Estadão, ela tá louca, né? Percebendo que o governo Lula é um desastre, tá percebendo que supostamente, se as coisas se mantiverem como estão, o Bolsonaro tá fora da jogada, tá inelegível, e quem sabe agora eles consigam emplacar o centro democrático. Lembra a terceira via? Aqueles caras que não tinham voto nenhum? Ou então, algum dos caras da direita que aceitem o jogo deles, do mercado financeiro, Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema. Qual desses é palatável? Né? É um bom momento para eles trazerem de volta o Teatro das Tesouras. Cria o PT como antagonista, e cria um oposto e faz o Teatro das Tesouras o tempo inteiro. Todo mundo contra o PT. Né? Se o Bolsonaro não é candidato e lançam o Tarcísio como candidato em 2026, eu tenho que votar no Tarcísio, o que eu vou fazer? Ou não? Porque tem um problema. Faltou combinarem com o povo. O povo está fora desse acordão. E o que o povo brasileiro pensa? Eu vou abrir aqui um documento que eu recebi de um instituto que eu gosto muito, que é o IBESP. E ele traz um condensado de algumas análises que eles fizeram. Olha que interessante, tá? Como é que eu abro esse troço aqui? Tá aqui. Olha que interessante essa análise. 89,5% dos brasileiros se opõem à descriminalização das drogas. 90% dos brasileiros são contra a descriminalização das drogas. Essa que o STF quer impor goela abaixo da população. Mas o que é mais interessante é que entre os eleitores do Lula, 83,9% são contrários à liberação. Aí olha que interessante, né? Por que eles têm que controlar a mídia? Quando questionados os eleitores de Lula sobre qual dos candidatos era a favor dessa pauta, só 15 achavam que o Lula apoiava a descriminalização. Por isso que eles censuraram a gente durante as eleições. Redução da maioridade penal. Quando eu digo que 70% do brasileiro é conservador, são conservadores, talvez seja muito mais. Em relação à redução da maioridade penal, 84,2% dos eleitores brasileiros eram a favor, sendo que 79,2% dos eleitores do Lula. Os eleitores do Lula não concordam com Lula. Legalização do aborto, vamos lá. Outro tema que o STF está enfiando goela abaixo da população. A legalização do aborto encontrou oposição de 78,8% dos eleitores brasileiros, sendo que 70,3% dos eleitores do Lula. Esse número é muito interessante. Em abril de 2024, uma nova pesquisa do IBEST mostrou que essa pesquisa é recente, 49,7% dos eleitores que votaram em Lula no segundo turno de 2022 afirmavam que votariam novamente no ex-presidente, se declarando lulistas. Ou seja, o Lula já derreteu metade do eleitorado dele. Metade.
Você pode, entra no site, tem um app do IBEST para vocês receberem isso. Metade. E onde é que estão essas pessoas no acordo? O acordo acontece enquanto a gente não pode sequer criticar esses caras que fazem o oposto do que pensa o brasileiro e são endossados apenas pelos veículos de mídia pagos pelos bilionários. Pô, que acordo é esse? É o famoso acordo Caracu, onde eles entram com a cara e a gente entra com o resto. Pois bem, além do conteúdo do Paulo Figueiredo Show, quando você se torna meu apoiador, você também, eu quero mostrar algumas coisas para vocês, quando você se torna meu apoiador, você também consegue, você também se torna, você também financia o meu trabalho aqui fora. Você também se torna financiador do meu trabalho aqui fora. Além dos descontos dos cursos, essa briga pela liberdade de expressão no Brasil, que está permitindo que eles façam esse acordo, infelizmente, mas a gente vai continuar apertando a força, né? Ela é financiada por vocês que são meus apoiadores. E nesses últimos dias a gente conseguiu alguns grandes feitos que envolvem uma parte importante do trabalho, que é a conscientização do mundo de que o Brasil não é mais uma democracia. Esse trabalho no Congresso, o trabalho envolvendo Elon Musk, os comitês, etc., etc., e próprio Trump, isso só é possível depois que seja formado um consenso entre a comunidade internacional de que o Brasil não é mais uma democracia. O nome do Alexandre de Moraes está se tornando conhecido no mundo inteiro. Vocês acham que a Maria Salazar, a deputada americana, levantou a foto do Alexandre à toa? Não, é um trabalho. É um trabalho de formiguinha. E 2 passos importantes foram feitos nos últimos dias. 2 programas muito importantes nos quais eu participei. Um deles foi o do Patrick Bet-David. E vocês podem assistir, olha, com o Nicolas. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês. Eles nunca vieram explicar, olha, a gente estava falando Nicolas, isso, vamos esclarecer Eduardo tudo. Bolsonaro. Eles nunca disseram. A gente está aqui, ó, falando, contando para os Estados Unidos e para o mundo o que está acontecendo, se a internet deixar. Vamos ver se a gente consegue agora. Vídeos antigos dele. Ó, Nicolas, Patrick Bet-David, falando de Elon Musk. Eduardo também. Olha esse timaço. Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Gustavo Gaia. Eu vou retuitar aqui, repostar, você não vai conseguir assistir se você não tiver VPN, mas os cortes estão indo para o meu canal no YouTube. Esse foi uma das vitórias dos últimos dias. Uma outra vitória importante também é essa aqui, a participação no programa do Dave Rubin. Programa do Dave Rubin, agora também dublado, né? Eles fazem essa dublagem por inteligência artificial. Olha que bacana. Mas eles fizeram. Ocorreu de forma gradual, demorando bastante tempo para acontecer. É engraçado me ver dublado, eu acho isso engraçado. Mas sem parar. Porque obviamente isso acabou se original tornando é um grande problema para eles. Em Manila, bacana, então ocorreram 4 anos consecutivos. No Rubin vou ter 70% dos votos. Vão tentar roubar a eleição, mas vou ter... criou a percepção para as pessoas. Olha que bacana isso. Contando ao mundo o que está acontecendo. Isso eu faço questão de dividir com vocês porque é você, meu apoiador, que garante isso. Então, se você acha que isso vale a pena, entra no link na descrição e contribui com um pouco mais de $5 por mês, e se torne meu patrono. Pois bem, já falamos bastante hoje. Obrigado pela enorme audiência. De novo, líder de audiência. Tivemos aí pico de 17 mil pessoas nos assistindo. Peço a você que curta o vídeo para aumentar o engajamento para as pessoas que vêm aí. Aos que podem, se tornem meus apoiadores. Reafirmo as boas-vindas aos alunos do Fim da América e do Mundo Como Conhecemos, a nova turma, 7ª turma.
Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil. E eu espero, quem sabe, eu não gosto de contar vitórias do tempo, que nas próximas semanas a gente tenha boas novidades. O trabalho continua, é chato, é insistência. Mas tem 3 frentes novas aí que eu tenho em breve, espero dividir com vocês. Até o próximo programa, quinta-feira que vem estou de volta. Quinta-feira agora, estou de volta. Obrigado pela audiência. Figueiredo.